do boi saiu de 250 para mais de 320 reais. Valorização de 22%. A manchete ficou bonita. Projetam 350, 380 reais arroba para 2026. Tem analista falando em 400 reais. Exportação recorde. O mercado comemora. E mesmo assim, tem pecuarista devendo mais do que antes. Alguém precisa explicar isso. Então, vamos tentar. Eu sou Eliana, fundadora da Cronos AG, 15 anos no mercado financeiro, 5 deles como gerente do agronegócio em Banco Público Federal. Nos últimos 4 anos estruturei quase 1 bilhão de crédito rural e se você acompanha essa série, já sabe. Aqui a gente fala a verdade que os números contam e não as que vendem manchete. Hoje vou te mostrar por que preço alto não é lucro, nunca foi. E por que o pecuarista que tomar decisão olhando só para a arroba, sem olhar para a margem, vai continuar achando que está ganhando dinheiro, enquanto o caixa diz o contrário. Segundo dados da CNA, o custo de produção da pecuária subiu 30% em 2025 e 62% desse aumento veio de um lugar só: reposição, bezerro. É a armadilha clássica do ciclo. O pecuarista vende o boi gordo mais caro, comemora, mas na hora de repor, o bezerro está muito mais caro também. O ágio sobre a arroba do boi gordo pode passar de 50%. E aí, aquela valorização de 22% na venda se dissolve na hora da compra. Nos últimos anos, muita gente abateu matriz para fazer caixa. Muita gente. E agora tem menos bezerro nascendo. Analistas de mercado como Tiago Pereira, do Compre Rural, e Miguel Daúde, do Canal Rural, projetam que o bezerro pode ultrapassar 4 mil já no primeiro semestre de 2026. Quem precisa comprar, paga ágil, que come toda a margem. E o abate de fêmeas? Esse dado é histórico. Pela primeira vez desde 1997, quando o IBGE começou a medir, a participação das fêmeas no abate superou a dos machos. Foi no segundo trimestre de 2025. O abate de fêmeas subiu 16% frente ao mesmo período de 2024, atingindo o maior nível da série histórica. Do total de fêmeas abatidas, 33% foram novilhas. A CNA aponta que fêmeas representaram 49,9% de todo o abate em 2025. Mas o que isso quer dizer na prática? Que o rebanho ainda está sendo consumido e não recomposto. Menos matriz hoje significa menos bezerro amanhã, e menos bezerro amanhã significa menos boi gordo depois de amanhã. O ciclo virou sim, mas virou para quem? Para quem tem rebanho formado, para quem reteve fêmea, para quem fez a lição de casa, para quem abateu tudo para sobreviver, o ciclo virou contra. E não é só quem trabalha com cria e recria. Quem confina também sente. A alimentação representa entre 70% e 84% do custo da diária no confinamento, dependendo da região e da escala. Dados do ICBC, o Índice de Custos de Bovinos Confinados da Exalc-USP, mostram que em São Paulo, os custos de alimentação chegaram a 84% da diária boi, enquanto em Goiás ficaram em torno de 75%. Milho, sorgo, coprodutos, tudo pressiona a conta. É verdade que o segundo semestre de 2025 trouxe alívio. O ICAP registrou queda de 16,9% nos custos alimentares no acumulado do ano, puxada pela super safra de milho e soja. As margens do confinamento subiram, segundo a CNN Brasil. O lucro por cabeça avançou até 83% no Centro-Oeste, comparado com dezembro de 2024. Mas presta atenção, esse resultado dependeu de uma combinação rara: grãos baratos, exportações recordes e demanda doméstica firme. Uma combinação que não se repete todo ano. E para 2026, o custo do boi magro, que pode representar até 70% do custo total do confinamento, subiu mais de 30% entre outubro de 2024 e março de 2025, segundo a Scott Consultoria. Então, mesmo com um grão mais barato,
O custo de entrada do animal no coxo subiu tanto que pode comer a margem inteira. Felipe Fabre, da Scott Consultoria, resumiu bem quando falou no programa Mercado Pecuário. De nada adianta a arroba estar em R$ 800 se o custo de produção for 1.000. O pecuarista ainda estaria no prejuízo. Preço alto não garante margem. Agora, vamos juntar os números. A arroba subiu 22%, saiu de 250 para 320 em média. O custo de produção subiu 30%. É física básica. Se a receita sobe 22% e o custo sobe 30%, a margem não melhora, piora. E aí entra um fenômeno que eu vejo se repetir em todo o ciclo de alta, a euforia. O pecuarista vê a arroba subindo, ouve projeção de R$ 400 e pensa que o pior já passou. Relaxa no controle, volta a investir sem fazer conta, compra bezerro caro achando que o boi gordo vai pagar. Toma crédito caro achando que a margem absorve, só que não absorve, porque além do custo de produção tem o custo financeiro. Selic a 15%, crédito rural com juro efetivo acima de 20% ao ano para quem consegue acessar, e muitos pecuaristas vêm rolando dívida desde 2022, 2023, acumulando juro sobre juro. A arroba subiu, mas o passivo subiu junto. E o passivo não espera a safra, não espera ciclo, não espera nada. Passivo vence. A CNA projeta queda de 4,5% na produção de carne bovina em 2026. O Rabobank fala em 5 a 6%, chegando a cerca de 10,5 milhões de toneladas. Menos boi, menos oferta, preço sobe, mas o custo de repor o rebanho sobe junto. E quem não reestruturou a operação continua correndo no mesmo lugar. Mais rápido, mas sem sair do lugar. E aqui está o paradoxo que ninguém explica na palestra, no evento, no post motivacional. A arroba subiu e a inadimplência bateu recorde ao mesmo tempo. Isso não é contradição, é consequência. Porque o problema do pecuarista nunca foi só o preço da arroba, é o que sobra depois de pagar tudo. É a margem, não o faturamento. É o fluxo de caixa, não a cotação. Lembra daquele dado que eu trouxe nos episódios anteriores? A carteira estressada do crédito rural saltou de 72 bilhões em julho de 2024 para 123 bilhões em novembro de 2025. Crescimento de 71%. Isso inclui pecuária, inclui o agro inteiro. E foi safra recorde, foi arroba em alta, foi exportação recorde. Mesmo assim, a inadimplência disparou, porque o endividamento acumulado nos anos de margem comprimida não some quando o preço sobe. Ele continua lá, corroendo o caixa. A alta da arroba ajuda sim, mas só ajuda quem tem estrutura para capturar essa alta. Quem está na operação bagunçada, quem está devendo mais do que produz, quem não sabe o custo real da arroba produzida, para esse pecuarista a alta é uma ilusão. E tem algo que o ciclo de alta esconde e que é perigoso. Ele esconde ineficiência. Quando o preço sobe, todo mundo parece competente. A fazenda que gasta demais, a operação que tem custo fixo inchado, o pecuarista que não controla desperdício, todo mundo sobrevive quando a arroba está alta. Mas não é competência, é condição de mercado. O Rabobank projeta que a produção global de carne bovina será a proteína com maior contratação no mundo em 2026. Menos oferta nos Estados Unidos, no Canadá, na China e no próprio Brasil. Isso sustenta preço sim, mas também significa que a janela de oportunidade é temporária. O ciclo pecuário é isso, sobe e desce. Quem usa a fase de alta para reorganizar, para limpar passivo, para reduzir custo estrutural, para profissionalizar gestão, esse pecuarista sai mais forte. Quem usa a fase de alta para gastar mais, investir sem critério e acreditar que o preço só sobe, vai ser pego quando o ciclo virar de novo.
e o ciclo sempre vira. Então, se você é pecuarista e está vivendo esse momento de arroba alta, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu custo real por arroba produzida? Não o custo que você acha, o custo real, somando reposição, alimentação, sanidade, mão de obra, depreciação de pasto e de estrutura, custo financeiro das dívidas, arrendamento, se for o caso, tudo. Se a resposta é não, e para a maioria é não, então você não sabe se está ganhando ou perdendo dinheiro. Você só sabe que a arroba subiu e isso não é informação suficiente para tomar decisão. O que você deveria estar fazendo agora seria calcular o custo real por arroba, não por estimativa, não de cabeça, com número, com método. Aproveitar a arroba alta para limpar passivo. Se você tem dívida rolando a juros de mercado, esse é o momento de renegociar. Com caixa entrando, você negocia melhor. Não espere o ciclo virar para procurar o banco. Revisar a estrutura de custo fixo, mão de obra ociosa, máquina parada, área improdutiva, tudo que não contribui para o resultado tem que ser revisado. Montar reserva de caixa. A fase de alta é quando você constrói colchão de segurança para a fase de baixa. Não é quando você compra bezerro caro, achando que o preço só sobe. E profissionalizar a gestão. Fluxo de caixa projetado de 12 meses, indicadores acompanhados mensalmente, decisão baseada em dados, não em sensação de mercado. Então vamos recapitular. A arroba subiu 22%, o custo de produção subiu 30%. O bezerro pode passar de 4 mil em 2026. O abate de fêmeas bateu recorde histórico, consumindo o rebanho ao invés de recompor. A CNA projeta queda de 4,5% na produção de carne bovina. O Rabobank fala em 5 a 6%. Menos oferta sustenta preço, mas o custo de reposição sobe junto. Preço alto não é lucro. Lucro é o que fica quando o custo vai embora. E o pecuarista que tomar decisão olhando só para o preço da arroba, sem olhar para a margem, sem olhar para o custo real da reposição, sem olhar para o peso da dívida, vai continuar achando que está ganhando dinheiro, enquanto o caixa diz o contrário. A fase de alta é a melhor janela para reestruturar, não para relaxar, não para gastar, para limpar a casa, construir reserva e se preparar para o próximo ciclo. Se você precisa de ajuda para fazer esse diagnóstico na sua operação pecuária, a Cronos está aqui. Não vendemos ilusão de crédito fácil, vendemos reorganização que funciona. Até o próximo episódio e lembra, preço é o que o mercado decide, margem é o que você constrói.